só, bora assistir aqui. O Espião Espiado, o episódio mais estranho do Pica-Pau, do canal Espantalho. Bom, eu nunca vi o vídeo deles, então bora lá ver. 3, 2, 1, play. Pica-Pau fez parte da infância de muita gente, e se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre... Com certeza, pelo amor de Deus, quem nunca assistiu Pica-Pau tá de sacanagem com a minha cara, né, meu parceiro? Foi muito popular e várias pessoas assistem até hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Eu já assisti os episódios upados no YouTube pra tu ver como é que eu sou fã do Pica-Pau. Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, mas ele também passa uma vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. E bom, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas. Bom, esses 10 minutinhos, se eu não me engano, foram feitos por cinema, não foram? Bem, mas eu acho, né, que foram feitos por cinema, não lembro muito bem, mas enfim... eu sempre achei meio estranho essas coisas do Pica-Pau e tal, mas é porque eu era criança, não sabia muito bem o que era. Hoje em dia eu entendo mais o que é, mas naquela época eu não entendia de jeito nenhum o que era. Passava muito na Record e eu ficava assim, o que é isso? Tá ligado? E eu era daquelas crianças que tipo assim, tá, que merda que tá acontecendo? Que eu era meio, como é que se diz? Eu ainda sou meio lento e tal, eu sou meio lentinho, vai, pra entender as coisas. Quando tu assistia esse desenho blindado pela tua inocência infantil. Coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre foram bem adultos de certa forma, isso na minha visão, claro. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência. Armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu até gostava na verdade. Muito comum, perna longa... que eu diga, né, não, meu amiguinho? 1, 2, 3 videozinhos. O que mais me chamava atenção era o humor ou algumas piadas no mínimo estranhas que tinham pra crianças. O exemplo que eu posso dar pra vocês certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau passou por vários reworks e redesigns durante a sua vida. Mano, olha isso, comparação, velho. Esse Pica-Pau Biruta era feio pra caralho, velho. Útil na TV. Durante uma época, lá no começo da sua exibição, o Pica-Pau era completamente maluco e até a aparência dele era bem diferente. Ela era menos convidativa, remetendo bem a sua personalidade. Esse Pica-Pau era meio assustador. O fato dele ser biruta, como todo mundo fala, era pra ser uma piada, um personagem sem limites. Só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afanador de gasolina. Nesse episódio surgiu... Esse episódio, eu sou um diabo necessário. É meio que isso, tá ligado? Mano, eu sempre gostei desse episódio. Eu achava meio engraçadinho, mas sei lá. Eu achava engraçado, ao mesmo tempo que eu tinha medinho e tal. Eu era criança, gente. Não relevem, eu era uma criança burra. Memes incríveis, como o famoso "tô procurando rachadores". Mas também foi nesse episódio aonde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, o semblante dele muda totalmente. Ele cria chifres e dentes afiados e solta a famosa frase: claro que é necessária. Eu sou um diabo necessário. Eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro. Mas sei lá, o Pica-Pau era majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Eu não vou discordar que é meio assustador, mas se eu não me engano passava no cinema, velho. Eu acho que televisão não era tão popularizado nessa época que foi lançado esse episódio, enfim. Acho que não era tão popularizado não, velho. Criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Essa cena precisava ser assim. E claro, ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio assustador que eu posso citar aqui é o famoso Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é do Pica-Pau Biruta, mas é estranho igual. Nesse episódio, o Pica-Pau e o Zé Curubu estão de férias em Bali. Os dois são marinheiros, e uma moça local começa a atrair os dois com a sua dança e beleza. E o episódio segue aquele clássico gato e rato, onde o Pica-Pau e o Zé Curubu ficam brigando pra ver quem consegue conquistar o coração da moça. O pulo do gato desse episódio é que a moça não tá interessada em nenhum dos dois. Ela precisa matar eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio do vulcão. E esse é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso ela... Mano, que bizarro, né, velho?
Caralho, mano, isso daqui já era uma época, tipo assim, não é de cinema não, rapaziada. Eu acho que, tipo assim, sei lá, se a gente for comparar mesmo, hoje em dia, as crianças ficaram mais infantis, entre aspas, porque, sei lá, antigamente tinha o quê? Mano, passava Máscara no SBT, passava um monte de desenho dos anos 90, que pra mim, Fabiano, juro, eu peguei a última época da TV Globinho. Juro, a última época, eu tinha 7 anos quando terminou a TV Globinho. Eu senti falta demais, velho. Mas é meio estranho como parece que as crianças ficaram mais, não burras, mas, sei lá, infantilizaram demais as coisas. Mas, enfim, né? Seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravou na cabeça de muita gente de uma forma não muito boa. Enfim, isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Isso porque, como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afanador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Eu citei eles apenas para dar o famoso contexto e também para criar uma atmosfera. Não vou mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Apaga a luz aí do teu quarto enquanto eu te conto sobre o famoso episódio O Espião Espiado. Não vou apagar não, porque deu muito trabalho ajeitar isso aqui. Esse episódio em específico não tem nem pé nem cabeça, ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas, a história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Ok? Um ponto a se citar sobre o episódio é, o episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com 2 detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Quem atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Guarda essa informação. A chamada... É meio estranho como alguns personagens dos Estados Unidos gostam de ser chamados por... sei lá, tipo assim, Wednesday, tá ligado? Por que Vandinha é lá nos Estados Unidos é um dia da semana, tá ligado? Dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório. E nisso, os 2 detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, secretaria, sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca, eles acham um suspeito que eles decidem investigar, o famoso Bat, ou morcego, que inclusive me lembrou bastante o Batman. Por que será, hein? Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego. Mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo, entrando em um quintal e colocando o frasco que ele roubou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de quem era? O Pica-Pau, que já tava dormindo. Nessa mesa havia outro frasco, que era o tônico que o Pica-Pau já tomava. E essa cena enfatizou bastante a diferença entre os 2 tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de caveira. Uma gota dele tinha o poder de 50 mil cavalos. Enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um suco de peroba feito pra pica-paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder. E na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba levando a errada. E é a partir daqui que o episódio se desenrola. O morcego tira esse tônico do Pica-Pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E tá, vamos fazer uma pausinha que eu tenho algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles. Mais especificamente o sargento Joe Friday e os parceiros dele. Lembram que foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do Pica-Pau, né? Então, é por causa dessa série. O detetive dessa série se chama Joe Friday, que ficaria algo como o Joe e Sexta-feira. E no Pica-Pau, o detetive se chama Quinta-feira. O nome do detetive era parte da referência à série Dragnet. Inclusive, lembram do aviso do começo do episódio? A história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá pra ver é real e que os nomes foram alterados pra proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, agora que eu expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o Pica-Pau acorda com um narrador falando com ele. E caso vocês não tenham notado, o Pica-Pau tá literalmente
verde, sem energia nenhuma. Bichinho tá doente. Ele levanta e vai de arrasto pro banheiro. Ele tava sem forças até pra escovar os dentes. Então o narrador manda ele tomar o tônico. O tônico que em teoria era pra pica-paus. O pica-pau toma esse tônico e fica absurdamente forte. No melhor estilo Peter Parker, na manhã seguinte da picada. Ele não tem controle da própria força e sai quebrando tudo. Pra testar sua força, ele se coloca na frente de um carro em movimento e o carro se corta ao meio. Ou seja, além de ficar forte, o rapaz ficou pontiagudo. Enquanto intacto, ele se sente invencível, até que eventualmente o efeito do tônico acaba e ele fica fraco de novo. Quando isso acontece, ele imediatamente volta pra casa, toma o tônico de novo e fica forte mais uma vez. Acho que eu não preciso nem apontar muito pra vocês que esse episódio flerta o tempo inteiro com a dependência química, principalmente nas partes... Mano, sei lá, é meio estranho, tá ligado? Um desenho de criança, entre aspas, falar sobre isso, não é? Sei lá. Em que o pica-pau precisa tomar o tônico de novo várias vezes quando o efeito acaba, pra ter essa força toda de novo. Isso me lembrou bastante o filme Sem Limites. Nele, o protagonista toma uma pílula que melhora as habilidades dele, em todas as áreas. Ele não se torna um dependente químico, o corpo dele não precisa nem pedir as pílulas, mas o protagonista continua tomando por esse É basicamente a Ritalina pra mim. Puta que pariu. viciou no sentido de eu preciso disso pra ser alguém. Meu corpo não pede, mas eu quero. Aqui no desenho a gente vê quase o mesmo efeito. O pica-pau tá fraco, mas quando ele toma o tônico, ele fica melhor do que ele já foi. Eu acredito que mesmo se ele estivesse bem, ele ainda tomaria esse tônico pra se sentir invencível de novo. Na TV, o pica-pau vai ver uma chamada falando justamente sobre o roubo desse tônico e também quem foi o ladrão, esse morcego. Quando o pica-pau viu isso, ele decidiu entregar o tônico. Afinal, em mãos erradas, todo esse poder poderia ser muito perigoso. Agora imagina se esse tônico tivesse caído nas mãos do pica-pau biruta. Nesse meio tempo do episódio, o morcego já... Eu acho que o episódio ia pra outro âmbito, né? Dominação mundial, talvez. tá na volta do pica-pau. O pica-pau queria ir até a polícia entregar o tônico. Nisso, o morcego muda algumas placas da cidade pra atrair o pica-pau pro meio do nada, na casa dele. Tudo pra dar cabo do pica-pau e pegar o tônico pra si. O morcego tenta matar o pica-pau a todo custo pra pegar o tônico. Só que como o pica-pau estava sob o efeito do tônico, nada que o morcego fazia machucava ele. No final, o pica-pau consegue capturar o morcego, coloca ele num baú e leva pros detetives. Detetives esses que ficaram sentados no quartel-general o episódio inteiro. O pica-pau havia colocado o morcego dentro de um baú, mas quando ele vai mostrar esse baú pros detetives, não tem nada lá dentro. Só um porrete e um suco de peroba do pica-pau. De alguma forma, o morcego conseguiu escapar. E nem pergunta pra mim porque eu não faço a menor ideia de como. Os detetives pedem pro pica-pau mostrar como tudo aconteceu, mas quando ele vai mostrar, o efeito do tônico acaba e ele perde a força de novo. O episódio termina com os detetives não acreditando nele e dizendo que ele anda vendo muita televisão. Na minha visão, esse episódio... Na minha visão, esses detetives foram mó babacas, tá bom? todo é sobre dependência química, representada pela força e agilidade que o pica-pau ganha. Ele não fica viciado biologicamente, ele precisa daquela substância para tirar o melhor dele mesmo, o que me parece muito com o álcool ou cocaína. Principalmente com o fato dele ficar fraco no rebote do tônico, parecido com uma ressaca. Ele fica dependente daquela substância e se sentindo no topo do mundo quando consome ela. No final desse episódio existe mais uma referência a Dragnet. No caso, é a cena de fechamento, de um cara batendo num martelo e acertando o dedo. Isso acontecia em Dragnet também, com a diferença de que esse é na vida real e o cara não martela o dedo. Agora, toma uma curiosidade dentro da referência. O som da martelada acertando o prego em Dragnet mais tarde foi usado como som da abertura da Adult Swim. Maneiro. E bom, meus amigos, isso aqui é o Espião Espiado, um dos episódios mais legais do Pica-Pau, na minha opinião. Eu sei que tem vários outros que poderiam ter sido debut de Pica-Pau nesse canal, mas cara, a gente precisava pôr esse aqui como o primeiro. Esse é o episódio preferido de Pica-Pau do IP. Desde que a gente fez o vídeo do Tom e Jerry aqui, a gente tem muita vontade de trazer mais desenhos antigos pra esse canal. Eles normalmente são os que têm as atmosferas mais pesadas. Qualquer ideia de vídeo que tu quiser nos passar, é só comentar. Não se esqueçam de se inscrever e hypar o vídeo. E no mais, é isso. Até semana que vem, povinho. O meu nome é Estelmi e tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu sempre achei essas coisas, tipo assim, pica-pau biruta, essas coisas muito, como é que se diz? Interessantes, mas, sei lá, eu sempre achei mais como, sei lá, só um desenho animado. Nunca sabia que tinha mais, tá ligado? Mas, enfim, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau!